Tem alguém incendiado nesse lugar? Então faz aviãozinho, Rafa, vambora! Aleluia, hoje eu estou bem engraçadinho. Me segura, Jeová, me segura. Nós começamos uma série de ministrações chamada Confrontos. Repete comigo, confrontos. Eu não sei, irmão, se isso acontece com você, mas comigo particularmente. Ou seja, eu tento a todo instante ser uma pessoa melhor hoje do que foi no dia de ontem. Eu imagino que isso aconteça com todos nós, essa dinâmica de queremos nos tornar alguém melhor hoje daquilo que nós fomos ontem, amém? Só que para nós vivermos esse processo de transformação, de renovo, é necessário, é imprescindível que nós passemos por alguns ambientes de confronto, alguns ambientes de colisão. Eles são necessários para nos refinar e nos tornar mais parecido com o Senhor. Oh glória! Eu amo esse irmão da glória. Ele é diferente, ele está entre nós. Cadê a Paola falando nisso, gente? Cadê a Paola? Ela fez cirurgia. Satanás grudou na garganta dela. Irmão, alguns estudos científicos na área cerebral comprovam que quando alguém, escuta isso, crente, quando alguém é confrontado, o cérebro ele não recebe bem essa resposta. É como se o cérebro ele entrasse em curto-circuito. Sabe, quando alguém é confrontado, de alguma maneira o cérebro, e eu estou falando sobre estudos científicos, comprovam que o cérebro, quando confrontado, ele cria um alto mecanismo de defesa. Ele cria uma blindagem. Ele cria uma armadura, porque ele não está pronto, ele não está disposto a ser confrontado. Estudos científicos dizem que há uma transformação morfológica no cérebro, ou seja, a parte estética externa do cérebro é transformada quando diante da colisão, quando diante do confronto. O pastor de vocês também é cultura, amém? Eu fiquei um dia só para falar isso aqui, estudando. A verdade, meus irmãos, é que aquilo que você não tem coragem de confrontar, você nunca terá condições de mudar. Engraçado que até mesmo o cérebro reage, até mesmo o corpo reage de forma contrária aos ambientes de confronto. É como se nós, você e eu, quiséssemos estar certos o tempo todo, e quando há essa colisão, o nosso corpo reage de maneira contrária. Escuta isso. Em Cristo nós não nascemos assim, em Cristo nós não crescemos assim, e em Cristo nós não seremos assim. Só quem nasce assim, cresce assim e fica desse jeito é a Gabriela. Gabriela, a irmã deu glória a Deus, meu Deus do céu. Em Cristo nós não somos conduzidos. Eu vou ter que falar. Em Cristo nós não somos conduzidos pelos nossos temperamentos. Fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico. Ei, em Cristo nós somos conduzidos pelo fruto. Em Cristo nós somos conduzidos pelo fruto do Espírito Santo. Posso começar a pregar? Aleluia. Tem um incendiado nesse lugar. O título da mensagem de hoje é Confrontos que mudam a nossa história. Eu queria pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 32, versículo 24. Nós vamos usar a história desse homem, a jornada de fé desse homem como padrão, como referência, para que a nossa vida nessa noite seja transformada. E diz assim: Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele
até o amanhecer. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Tiramos do nosso meio toda distração, todo bloqueio, tudo aquilo que nos afasta da tua palavra, caia por terra agora. E te pedimos, Jesus, faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Esse texto retrata um momento muito importante na história de Jacó, e eu vou precisar muito da tua atenção, não te distrai. Você não pode perder nada desse contexto. Retrata a história de Jacó. Jacó, nesse momento, ele está se preparando para se reencontrar com seu irmão Esaú. Jacó e Esaú, que são filhos de Isaque, filho de Abraão, casado com Rebeca. Rebeca dá à luz a 2 meninos chamados Jacó e Esaú. O que acontece é que Esaú nasce primeiro, e porque Esaú nasce primeiro, ele adquire a bênção da primogenitura. E aquele que adquire a bênção da primogenitura, de alguma maneira, aquele que é o filho mais velho, ele assume o papel do pai. Na falta do pai, ele fica como responsável pela tomada de decisões e escolhas da sua família. Na realidade, dentro da cultura hebraica, isso é muito forte, isso é muito importante. É dentro desse contexto, é dentro desse enredo que Jacó entra em cena. O significado do nome Jacó é suplantador, usurpador, aquele que agarra, que segura pelo calcanhar. O que acontece é que, e você não pode perder nada, Jacó, de alguma maneira, para usurpar a bênção da primogenitura, ele faz uma espécie de, ele cria uma sedução junto ao seu irmão Esaú, a ponto dele entregar a bênção da primogenitura por um prato de comida. Jacó, além de enganar o seu irmão, também engana o seu pai Isaque. Ele se veste como Esaú, ele fala como Esaú, ele caminha como Esaú para receber a bênção da primogenitura da parte de Isaque. Ou seja, Jacó engana tanto o pai quanto também o seu irmão. Depois de tudo isso, Jacó ele foge. Prepare, irmão, porque tem palavra para você nessa noite. Jacó, ele foge com medo, ele foge envergonhado. Ele não sabia o que esperar do seu irmão Esaú, porque até aquele instante Esaú queria matá-lo. Com medo, com vergonha, Jacó ele foge. O tempo passa, e agora Jacó tem uma família. Jacó prospera, Jacó tem gado, Jacó tem ovelha, Jacó tem terras, mas ele entende que precisa resolver pendências do seu passado. Durante todo esse tempo, Jacó era como um homem errante, era como um fugitivo, um foragido, fugindo, eu vou falar bem alto, fugindo de confronto. Na verdade, Jacó tinha medo das consequências de ter enganado o seu irmão. Jacó tinha medo das consequências de ter enganado o seu pai. Ele não sabia qual seria a reação de Esaú ao reencontrá-lo. Ele não sabia como é que Esaú iria tratá-lo ao vê-lo. Jacó, para vocês terem uma noção, ele está bem financeiramente. Jacó ele tem a sua família, mas Jacó entende que precisa resolver algumas pendências. Posso te dizer uma coisa nessa noite? Todas as vezes que você se predispor a resolver algo que te aflige, os céus virão em teu favor. Todas as vezes que você se levantar para de alguma forma corrigir aquilo que te prende, os céus se movem em teu favor. O que acontece aqui é que Deus começa a cooperar com esse homem, porque esse homem decide enfrentar os seus confrontos, as suas lutas. Eu estou falando com alguém nessa noite.
Todas as vezes que você quiser colocar a tua casa em ordem, todas as vezes que você quiser colocar a tua vida em ordem, os céus vão se mover em teu favor. Sabe por quê? Porque a intenção do teu coração é genuína, porque a intenção do teu coração é boa, a motivação é certa. É por isso que os céus virão em teu favor. Jacó fica sozinho, diz a palavra. Escuta isso, crente. Muitas vezes, para você ouvir a voz de Deus, vai ser necessário estar só com Ele. Ei, muitas vezes para você ouvir a voz de Deus, você não vai precisar, não vai ser importante, não vai ser necessário a figura de intermediários, não vai ser necessário a posição de pastores, não vai ser necessário a tia do coque, é você e Ele. Escuta isso, é em ambientes de solitude que há revelação. É tão interessante isso, porque não é à toa que Jesus, quando ele começa a ensinar os discípulos o que orar, ele também passa a ensinar os discípulos como orar. Ele diz para os discípulos: ei, entra no teu quarto, e o Pai que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará. Tem coisas que Deus só vai compartilhar com você, irmão. Tem coisas que Deus só vai revelar a você. É por isso que muita gente não entende a maneira como você se move, aquilo que você fala. Muita gente não entende a maneira como Deus... Sabe por quê? Porque Deus falou só para você. Jacó ficou sozinho, diz a palavra do Senhor. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Eu não vou entrar no aspecto teológico, porque de verdade é muita areia para o meu caminhão. Mas há algumas correntes que dizem que esse homem que veio para lutar com Jacó, alguns dizem que era um anjo. Uma outra corrente, a esmagadora, diz que era o próprio Deus. O próprio Deus veio para lutar com Jacó, a ponto de lá na frente Deus ter dado a bênção. Sabe o que mais me chama a atenção nessa história? Sabe o que mais me chama a atenção nessa cena? É que Jacó está sozinho e Deus aparece para ele. Daí você e eu podemos pensar: o homem está sozinho, está aflito, está com medo. Deus vai vir e vai trazer uma palavra de conforto. Deus vai vir e vai trazer uma palavra de consolo. Mas não é isso que acontece. Deus vem para lutar com esse homem. Eu estou sentindo que está tenso. Eu estou sentindo vocês tensos. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que muita gente, eu já falei isso no domingo passado, muita gente morreu espiritualmente porque ao invés de ter sido confrontado, foi consolado. Comecei a pregar. Sabe, pessoas que não foram ensinadas, e porque não foram ensinadas continuaram a errar. Pessoas que não foram diagnosticadas, e porque não foram diagnosticadas, corrigidas, exortadas, pensavam elas estar vivas, mas estavam mortas. Sabe qual é o nosso problema? É que nós gostamos de colocar o lixo debaixo do tapete, mas não é tempo de colocar o lixo debaixo do tapete, é tempo de ser transparente para ser corrigido, exortado, direcionado pelo Senhor. Oh! Escuta isso, crente, nem sempre nós precisamos de um espírito consolador. Na grande maioria das vezes nós precisamos é que venha sobre nós um anjo de guerra, um anjo de luta, um anjo de confronto, um anjo de batalha sobre a nossa vida. Jacó está sozinho, ele não aguenta mais ser chamado de Jacó, o enganador. Ele não aguenta mais fugir. Daí você pode pensar: então Deus vai descer, Deus vai vir sobre esse homem e vai consolar esse homem. Mas não é isso que acontece. Deus vem para confrontar esse homem. Eu vou ter que dizer isso. Eu posso falar? Nem sempre você precisa de uma palavra profética quanto ao teu futuro. Na grande maioria das vezes você precisa de uma palavra de exortação.
quanto ao teu passado. Tem muita gente correndo atrás de profecia do que vai viver. Ei, começa a restaurar aquilo que você está vivendo. Eu não sei se vocês vão durar até o final do mês de setembro, mas até o final do mês de setembro vai ser nesse nível, amém? Vai ser nesse nível. A palavra diz que Jacó e Deus lutaram até o amanhecer. Entenda algo, meu irmão, no nome de Jesus. Deus não veio para matar esse homem, Deus veio para curar esse homem. Deus não veio para matar esse homem, Deus veio para restaurar a vida desse homem. Deus não veio para matar esse homem, Deus veio para libertar esse homem. Um homem que estava cativo, preso, debaixo de um espírito de medo. Deus veio para trazer vida sobre ele. Por isso do confronto, por isso do embate, por isso da luta. Ei, não existe cura, não existe mudança sem confronto. Você só cresce nas áreas que se deixa confrontar. Para crescer e amadurecer, você vai precisar passar por ambientes de contrários, você vai passar por ambientes de avessos, você vai ter que passar por ambientes de confronto. Deus só pode mudar um homem e uma mulher que se deixam confrontar. Deus só pode te mudar se você se deixar confrontar por Ele. Jacó estava sozinho, Deus vem para lutar com ele, Deus vem para confrontá-lo. Irmão, se Deus quisesse matar Jacó, Deus só dava um sopro e Jacó morreria. Mas a verdade é que Deus não veio para matar Jacó, Deus veio para mudar Jacó. Foi a maneira que Deus encontrou, colidindo com ele, para mudar a vida dele, mudar a sorte dele, mudar a história dele. Nós precisamos muitas vezes colidir, ser confrontados, para sermos transformados. Quando nós olhamos, por exemplo, para Atos capítulo 9, a palavra, uma das histórias mais belas da Bíblia. Atos capítulo 9, uma das histórias mais incríveis da Bíblia. É um momento em que um homem respirava ameaça, vingança e morte contra a igreja, o apóstolo Paulo. Você lembra? A palavra vai dizer que o apóstolo Paulo era aquele que pegava os cristãos e arrastava pelos cabelos e os lançava no cárcere. A palavra vai dizer que o apóstolo Paulo consentiu na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Esse era o apóstolo Paulo. A palavra vai dizer que ele tinha pedido cartas, ordens ao imperador para ir para Damasco, para caçar a igreja, para aprisionar a igreja, para matar a igreja. Mas no caminho para Damasco ele se encontrou com Deus. No caminho para Damasco, uma voz retumbante do céu veio sobre ele e dizia: Saulo, Rafa, Jonathan, Charles, Maria, Pedro, por que me persegues? Confronto. Uma palavra de confronto veio sobre esse homem. Diz a palavra do Senhor que esse homem caiu por terra, se levantou, foi guiado, conduzido por Ananias e tantos outros. E escuta isso, esse homem saiu de Damasco para caçar cristãos. Agora, esse mesmo homem, depois que teve um encontro com Deus, ele estava indo para o mesmo lugar, mas agora não para caçar. Agora ele estava indo para o mesmo lugar para dizer: sim, 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 Jesus é o Filho de Deus. Esse homem que antes caçava, agora se tornou uma caça. Oh! Confrontos que mudam a nossa história. Os confrontos que Deus tem para nós não são para nos matar, não são para nos roubar, não são para nos destruir. Os confrontos que Deus tem com você é para te dar vida, e vida em abundância. Abandonar aquilo que te deixa refém, os confrontos são para te libertar. Abandonar aquilo que te deixa preso, os confrontos são para libertar. Ei, quem vem não para te confrontar, mas para te seduzir é o diabo. O diabo não vem para te confrontar, o diabo vem para dizer: continua.
tua, está tudo certo. O diabo vem para dizer: fica desse jeito, não muda nada. Aliás, a estratégia do diabo é sempre a mesma. Desde o jardim do Éden ele não mudou. É sempre a mesma coisa. Lucas capítulo 4, ele pega o próprio Cristo, leva o Cristo para o pináculo do templo e diz: está vendo essas nações? Todas elas, se você me adorar, eu as te dou. Vaidade. É a mesma estratégia. Poder. Jesus, Deus, vem para nos confrontar, para nos salvar. O diabo vem para nos seduzir, para nos prender. Precisamos ter um discernimento espiritual. Quando nós estamos diante de um confronto de Deus, é porque Ele quer nos livrar. Quando estamos diante de uma sedução do diabo, é porque Ele quer nos prender. Tem alguém comigo nesse lugar? Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 25. Eu vou entregar toda essa palavra essa noite. Ah, irmão, você vai entrar madrugada comigo. 2 pessoas. Você vai entrar madrugada comigo. Vai dar certo. Quando o homem viu, a partir do versículo 25, quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Jacó disse: eu não te deixo ir, até enquanto não mudes a minha vida. Eu não te deixo ir, até enquanto não mude a minha história. Eu não te deixo ir, até quando não mude a minha sorte. Eu não te deixo ir, até quando não mude a minha família. Eu não te deixo ir, até quando não toque nos meus filhos. Eu não te deixo ir. Eu não te deixo ir. Irmão, Jacó percebeu que estava num lugar, e que nesse lugar Deus também estava. Jacó percebeu que talvez não haveria uma outra possibilidade, uma outra oportunidade de ter a sua vida transformada. Jacó colocou todas as suas forças, Jacó colocou todas as suas energias, Jacó colocou todas as forças que havia nele. Diz a palavra que eles lutaram até o amanhecer. Eu não posso te deixar ir. Eu não posso te deixar ir enquanto tu não me renovar. Eu não posso te deixar ir até enquanto tu não transformar a minha vida. Eu não posso te deixar ir. Jacó não perdeu a oportunidade de ter a sua vida transformada. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Nós estamos em um lugar que a presença de Deus está. Nós estamos em um lugar que o próprio Deus está caminhando. E nós fazemos com que esse lugar seja apenas mais um lugar. Mas o que Deus está te dizendo nessa noite é: ei, aproveita as oportunidades. Aproveita esse tempo. Aproveita aí da estação. Aproveita a minha presença. Aproveita. Hoje eu estou bem assembleando. Até a voz, né? Até o jeito, né? Meu Deus. Com todo respeito, eu amo meus irmãos. Jacó luta com Deus durante toda a madrugada. E ao final ele recebe um toque de Deus na sua articulação, na articulação da sua coxa, e fica manco. Pega essa revelação, igreja. Pega essa revelação. Às vezes Deus prefere te ferir para não ter que te perder. Às vezes Deus prefere tocar na tua articulação, nos fundamentos, sabe? Deus prefere ir bem fundo para não ter que te perder. Sabe por que muitas das tuas orações elas não são respondidas? Porque Ele sabe que no dia que Ele responder a tua oração, Ele te perde. Ai, pastor, eu pensei que essa igreja da parede preta o negócio era mais leve. Não, filho, aqui é só a calça apertada, mas as canelas é de fogo. As canelas é de fogo. Aleluia, porque eu fui falar isso, meu Deus. Eu estou falando umas coisas. Deus toca nas tuas articulações muitas vezes para não ter que te perder.
Muitas orações que você faz, elas não são atendidas para Deus não te perder, para que você não se perca. Gênesis capítulo 32, eu já estou indo para o final, tá bem? Você me dá mais 5 minutos? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? O homem lhe perguntou, diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 32, versículo 27. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: o meu nome é Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e venceu Deus, e venceu o homem. A pergunta que eu te faço nessa noite é: quem é você? Qual é o teu nome? Quem é você? Qual é o teu nome? Depois da luta, depois do embate, depois do confronto, Deus pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Como eles te chamam? E a resposta de Jacó: eles me chamam de enganador, eles me chamam de trapaceiro. Essa é a minha história, essa é a história da minha vida. Eu carrego esse rótulo, isso é quem eu sou. Deus olha para Jacó e diz: não, 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 não. Não, 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 não. A partir de hoje você não vai mais se chamar Jacó. Não, 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 não. Eu estou aqui para mudar a tua vida. Eu estou aqui para mudar a tua história. A partir de hoje você não vai mais se chamar Jacó. A partir de hoje você vai se chamar Israel. Israel. Israel, que significa aquele que lutou com Deus, aquele que venceu com Deus, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, aquele que lutou com Deus, mas também venceu com Deus. Esse é o teu nome a partir de hoje. Escuta isso, irmão. Jacó está em um lugar chamado Peniel, e Peniel significa face a face com Deus. Mas antes de Jacó chegar a Peniel, Jacó passou por Betel. E sabe o que significa Betel? Betel significa a casa do pão, a casa da provisão, a casa da bênção, a casa das promessas. Antes de Jacó chegar ao lugar em que ele teria um face a face com Deus, ele teve que passar em Betel, que é o lugar da provisão. Acontece que em Betel ninguém é transformado. Acontece que em Betel ninguém se torna uma nova pessoa. Todo mundo quer ter uma Betel, mas antes de querermos ter uma Betel, nós precisamos de um Peniel, porque só em Peniel que acontecem os confrontos. Lá em Betel, Jacó, ele faz alianças com Deus. Lá em Betel, Jacó, ele faz votos com Deus. Deus, se você não deixar faltar os mantimentos, se você me guardar, Deus, se você não deixar faltar as vestes, Deus, eu vou te dar o dízimo de tudo que eu receber. Acontece que Betel é lugar de provisão, mas o que eu e você precisamos é de Peniel, porque é em Peniel que acontecem os confrontos. É em Peniel que você e eu estamos sozinhos. É em Peniel que eu e você não temos mais a figura do intercessor. Nós não temos mais a figura do profeta. Nós não temos mais as muletas gospels. É em Peniel que você está face a face com o teu Senhor. Você e Ele. É em Peniel que você é desnudado, desvendado, descortinado. É em Peniel que as máscaras caem. É em Peniel que não há mais aparências. É em Peniel que não há mais filtro. Peniel. O que acontece é que você e eu só queremos Betel, a provisão, mas refutamos, fugimos de Peniel, dos confrontos. Acontece que o teu nome e a tua história só vai ser transformada depois que você passar por Peniel. Eu estou pregando para alguém nessa noite. Essa ministração eu fiz na madrugada de
sexta para sábado, às 5 da manhã. Eu não creio que eu fiquei a madrugada toda fazendo essa ministração só para mim. Tem alguém que precisa receber essa palavra. Tem alguém que precisa entender que tem algo novo para viver. Tem alguém que precisa entender que o confronto é o que vai gerar vida. Oh! Você pode aplaudir o nome do Senhor? Qual é o seu nome? É a pergunta de Deus. Eu me chamo Jacó, o enganador. Deus diz: não. A partir de hoje você não vai mais se chamar Jacó. Escuta isso. Deus não quer simplesmente nessa noite corrigir o teu nome. Deus nessa noite, eu preciso falar isso para algumas pessoas. Deus nessa noite quer restaurar a tua identidade para que você possa viver uma nova vida. Não se trata de um nome, se trata de uma identidade sendo restaurada. As pessoas viam um enganador. E eu já estou terminando, meu irmão. Eu estou vendo que você está espumando já pela boca. Já vai terminar. Segura um pouquinho, pelo amor de Deus. Ei! As pessoas olhavam para aquele homem e viam um enganador. Deus olhava para aquele homem e via uma nação. Foi dessa conversa, foi desse diálogo que surgiram os 12 filhos, foi dessa história, desse contexto que surgiram as 12 tribos. Escuta, a nação de Israel, as promessas endereçadas ao povo de Israel, a Jerusalém celestial, surgiu em uma madrugada de luta, surgiu em uma madrugada de confronto, surgiu em uma madrugada de pranto, surgiu em uma madrugada de clamor. Ei, é nas madrugadas debaixo de luta, é nas madrugadas debaixo de embate, nas madrugadas debaixo de confronto, que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, que Deus vai te dar grande vitória, que Deus vai fazer coisas incríveis na tua vida. Oh, é nas madrugadas. É nas madrugadas que você vai ter vitória. Quando ninguém mais estiver te vendo, ninguém mais saber, você vai estar lá, e é naquele lugar que Deus vai fazer grandes coisas na tua história, meu irmão. Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu já estou finalizando por aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Esse é o episódio que Deus chama Moisés. Moisés, vocês conhecem toda a história de Moisés, é aquele que veio para libertar o povo de Deus, que estava nas garras, nas mãos dos egípcios. Quem é Moisés? Um foragido. Quem é Moisés nesse tempo? Um fugitivo. Quem é Moisés nesse tempo? Um assassino. Ele tinha matado um egípcio, e por ter matado esse egípcio, ele andava errante, foragido, com medo, se escondendo, até o dia que Deus se encontra com ele, por meio de uma sarça ardente, e diz: eu sou o que sou, Moisés. E é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a você. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, mas também o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. É Deus, meus irmãos, que está falando a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Moisés, eu também sou o Deus de Isaque. E Moisés, não te esquece, fala para todo mundo que eu também sou o Deus de Jacó. Isso aqui não cabe na nossa mente, sabe por quê? Nós não conseguimos assimilar, porque Deus ser o Deus de Abraão está tudo certo, porque Abraão era o pai da fé, amigo de Deus. Deus ser o Deus de Isaque está tudo certo. Isaque andou em obediência. Mas Deus associar o nome dele a um enganador? Deus associar o nome dele a um trapaceiro? Isso não cabe na nossa mente, sabe por quê? Porque isso se chama graça, favor imerecido.
Não é fácil entender, não é fácil assimilar. Moisés disse para todos que eu sou o Deus de Abraão, mas Moisés, não esquece de dizer para eles que eu também sou o Deus de Isaac e também sou o Deus de Jacó. Irmão, você já parou para pensar porque Deus, ao invés de dizer que era o Deus de Isaac, fez questão de lembrar Moisés: Moisés, diz para o povo que eu sou o Deus de Jacó? Você já parou para pensar a respeito disso? Sabe a resposta e a conclusão que eu cheguei? É que dentro de muitos de nós, dentro de cada um de nós, existe um Jacó. Eu vou repetir. Sabe por que Deus fez questão de dizer para Moisés que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque dentro de cada um de nós existe um Jacó. Eu sei que você não cabe na sua mente, eu sei que você não quer, você rechaça isso. Porque Deus iria associar o nome dele ao nome de um enganador. Por quê? Irmão, gente nesse lugar que tinha tudo para dar errado, gente nesse lugar que saiu o mundo afora aprontando, fazendo coisa que não devia, gente nesse lugar que foi relegado pela igreja, gente nesse lugar que a religião diz para você não entrar aqui dentro, gente nesse lugar que diz que você, os Jacós não podem nem mesmo tocar uma bateria, subir na plataforma. Jacós nesse lugar que a igreja diz que não pode nem fazer um seminário. Jacó nesses lugares que diz que não pode nem servir no estacionamento. Jacós que a igreja diz que não pode nem mesmo entrar. O nosso problema é que nós entendemos que Deus é o Deus de Abraão, mas rechaçamos uma verdade em que Deus também diz que é o Deus de Jacó. Eu tenho muito para te dizer, meu irmão. O mesmo Deus que é o Deus de Abraão, pai da fé, é o mesmo Deus que é o Deus de Jacó, um enganador, alguém que trapaceou, alguém que suplantou, alguém que fugiu, alguém que foi errante. Sabe que com essa afirmação, a única coisa que Deus está querendo dizer para Moisés é: Moisés, da mesma forma que eu fiz na vida de Jacó, Moisés, eu posso fazer na tua vida também. Ei, Moisés, para de fugir, não foge mais, Moisés, para de fugir e vem para mim, não corre de mim, corre para mim, não te afasta de mim, abraça a minha vida, não sai da minha presença, mas vem para onde eu estou, Moisés. O que nós mais vivemos na nossa igreja são pessoas que chegaram aqui descartadas. O que nós mais experimentamos nessa igreja, pessoas que chegaram aqui debaixo de um rótulo: lá vai a desquitada, lá vai o enganador, lá vai o mentiroso. Pessoas que chegaram desse jeito. Mas eu quero dizer para você que nessa igreja sempre cabe mais um homem e uma mulher que querem ter o seu nome transformado. Nessa igreja sempre cabe mais um que quer ter a sua vida transformada. Nessa igreja tem espaço para o Jacó. Aleluia, se glória de pé.